Aleluia. Paz do Senhor, queridos. Vamos ler a palavra do Senhor? Em pé, por favor, em reverência às Sagradas Escrituras. Abra sua Bíblia. Esther, capítulo de número 4. Esther 4, enquanto você encontra Esther 4, eu agradeço. Quero agradecer ao Senhor pela honra de ministrar a palavra dele mais uma vez. Muito obrigada, pastor João, pastora Kátia, pastor Davi, pastor Habert, pela honra de estar ministrando nesse dia tão especial. Amém? Os irmãos encontraram? Capítulo 4 de Esther. A partir do versículo de número 3. Esther fica antes do livro de Jó, tá? E em todas as províncias, aonde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. E muitos estavam deitados em pano de saco e em cinza. 6. E saindo ataque a Mardoqueu, a praça da cidade que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta da prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei e pelos judeus para os lançar a perder. Também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicara em Susã para os destruir. E para mostrar a Esther, e lhe a fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse, e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Ataque, e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Então disse Esther a Ataque, e mandou dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei, bem sabe que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão a sentença de morte, salvo se estender para ele o cetro de ouro, para que eu viva. E eu, nestes 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu que tornasse a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus, porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acham em Susã e jejuai por mim, e não comais e nem bebais por 3 dias, nem de dia e nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Sente glorificando a Deus, aleluia. O rei persa Assuero abre uma oportunidade para que uma mulher, uma moça virgem, venha ser escolhida rainha do Império Persa. Esther era uma judia, órfã, criada pelo judeu Mardoqueu. Esther era filha do tio de Mardoqueu. Esther e Mardoqueu eram dos muitos judeus que viviam sob o Império Persa, que foram levados no tempo do cativeiro. Mardoqueu e Esther, quando ouvem que há uma oportunidade para uma mulher ser rainha na Pérsia, Mardoqueu e Esther se posicionam nesse propósito.
para uma vaga da nova rainha. E ela disputaria com todas as moças do Império Persa, que eram também virgens. Que chance teria uma moça com o perfil de Esther, estando estrangeira em uma terra como aquela? Que chance, assim como que chance teria José, um escravo hebreu no Egito, que era uma terra estrangeira, para ser a segunda maior autoridade no Egito? Que chance teria eu? Que chance teria você? Mas Deus escolheu Esther para um propósito. Mas Deus escolheu José para um propósito. Mas Deus escolheu a mim e escolheu a você para viver por propósito. Aleluia. Aí nós pensamos em um contexto tão desfavorável dos judeus ali, vindo de um cativeiro sob o domínio Império Persa. Para quê apostar? Para que entrar nessa disputa de ser uma rainha naquele império? Esther tinha todo motivo para ficar triste, depressiva, porque ela não estava na sua casa, estava em outro país. Ela não tinha pai, ela não tinha mãe, era criada pelo seu primo. Mas não, ela se posiciona. Mordecai ou Mardoqueu, como queira, também se posiciona, mesmo em um contexto desfavorável. Eles se posicionam num propósito para avançar em nome do Senhor. Eu fico olhando no livro de Jeremias, no capítulo de número 29. O povo estava cativo na Babilônia. Deus fala para o profeta Jeremias redigir uma carta no nome do Senhor e disse: manda uma carta para eles. Olha que coisa mais linda. A carta chega e na carta Deus está dizendo para o povo, mesmo naquele contexto desfavorável de cativeiro na Babilônia, Deus está dizendo, ordenando: edificai casas e morai nelas, plantam, colham, casem-se, se deem em casamento, tenham filhos, orai pela cidade onde vós estáis, porque na paz da cidade vós também tereis paz. Ei, mesmo em contexto desfavorável, não pare de prosseguir em propósitos no Senhor. Não pare de avançar no nome do Senhor. Não pare de sonhar. Não pare de viver. Não pare de avançar mesmo em contexto desfavorável. Invista sim naquilo que é bom para você, para os outros, para a tua família e para a glória do Senhor, que o Senhor será contigo, mesmo em contexto desfavorável. Aleluia. Esther é escolhida rainha do Império Medo-Persa. Que coisa mais linda! O impossível acontece naquele que se posiciona em propósitos em Deus. Mas no reino havia um segundo, como se fosse um primeiro-ministro. Era um homem chamado Amã. Ele era o segundo no poder. E ele adquiriu uma raiva pelos judeus, um ódio pelos judeus. E então ele persuade, ele arma uma cilada para que o rei venha colocar o seu anel em um decreto. E sai um decreto para que em um dia fatídico, um dia no mês de H, dia 13 do mês de H, todos os judeus que estavam no Império Persa poderiam ser mortos naquele dia, perseguidos e mortos. E ainda podiam ficar com o despojo do que eles batalhassem e vendessem dos judeus. E a Bíblia diz que ali sai aquele decreto para todas as províncias. Estavam todos os judeus do império condenados à morte. Que coisa terrível!
Assim nós iniciamos lendo hoje. Esté fica sabendo do que estava acontecendo. Só que Esté estava em uma posição muito favorável. Ela era rainha. Ninguém, a não ser Mardoqueu, sabia que ela era judia. Então ela provavelmente estava livre do decreto. Ela tinha o amor do seu marido. A Bíblia diz que Xerxes amava Esté. Ela estava em um momento muito favorável. E quando Mardoqueu manda um recado para ela, você tem que ir falar com o rei. Ela diz, mas eu não sou chamada 30 dias ao rei, na presença dele. E há uma sentença, se alguém chegar até ele no palácio, sem ser chamado, há uma sentença de morte, a não ser que o rei estenda o seu cetro de ouro. Para que então estaria se envolver nisso? Realmente tem questões que não é para você se envolver. São aquelas que Deus não tem propósito. Mas tem questões como essa, que era para Esther se envolver, porque Deus tinha propósito em usá-la naquele negócio. Aí no versículo 4:14, Mardoqueu diz a Esther assim, porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. Mardoqueu, que criara ela, que ensinara ela nos caminhos do Senhor, está falando para ela, haverá consequências. Se você não agir, se você não se posicionar, se você não se envolver neste negócio, ele fala. Mas eu acho lindo que na fala dele, mesmo ele conscientizando ela, ele vem consolar e animá-la e dizer, será que não foi para isso que você chegaste a ser rainha? Oh meu Deus, quando Deus te usar para exortar uma pessoa, siga o exemplo de Jesus nas cartas do Apocalipse. Exorta sim, mas termina animando essa pessoa. É lindo nas cartas do Apocalipse, Jesus quando fala a ela, o apóstolo João, ele vem dizer, eu conheço as tuas obras. Jesus reconhece qual a obra de cada igreja, ele vem dizer qual é o erro da igreja, como consertá-lo, e é lindo que em todas as cartas, Jesus mesmo exortando no meio, ele termina todas dando uma mensagem de ânimo, dizendo, ao que vencer em uma carta, eu lhe darei de comer do maná escondido. Ele termina outra carta dizendo, ao que vencer, será vestido de vestes brancas. Em outra carta, ele exorta sim, mas ele termina ela dizendo, ao que vencer, receberá uma pedra branca escrita o seu novo nome. Ai, é lindo quando Jesus vai em outra carta, exorta sim, mas ele termina animando dizendo, ao que vencer, eu lhe darei o direito de se assentar comigo no meu trono, como eu venci e assentei-me com meu Pai. Te anima, te anima. Tem um céu te esperando. Vença. Olha o propósito, versículo 14b. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Deus nos coloca em cada posição. Eclesiástica, no trabalho, na família, na comunidade que a gente está inserido e a gente não entende. Mas não é por acaso que você está na posição que você está. Não é por acaso. Deus te coloca nessas posições para você ser bênção no maior número de pessoas possíveis. Alguns anos atrás eu estava passando por uma dificuldade financeira muito grande. Eu não tinha dinheiro para nada, nem moeda. E Deus me disse assim, você vai ter. Ah, mas eu fiquei feliz. Quem não tem nada e Deus fala assim, você vai ter. Eu falei, opa.
Mas a frase não parou por aí. Ele disse assim: você vai ter para dar. Eu entendi. Aquilo que Deus nos dá é para nos abençoar e os nossos, mas não é para parar na gente. Aquilo que Deus te dá é para você abençoar o maior número de pessoas possíveis. Deus quer te usar com esse propósito também. Então era à toa que ela estava naquele lugar. Versículo 4 mostra que Mardoqueu manda um recado para Esté, para ela ir falar com o rei. Esté, mesmo sendo uma autoridade com coroa na cabeça, ela se mostra submissa e obediente. Ela se prepara espiritualmente. Primeiro, sempre se prepare espiritualmente. Jesus nos avisou, ele diz, na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aí ele diz, ore e jejue. Ela se prepara espiritualmente. Aí diz assim no 4,16, e ela diz, vá, reúna todos os judeus que estiverem em Suzã, que era a capital, jejue por mim, não comam, não bebam nada durante 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois eu irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. E se eu tiver de morrer, eu morrerei. Ali ela se posiciona. Eu vou, mas primeiro eu vou jejuar. É para agir, mas entra em propósito primeiro. Ela entra em propósito primeiro para se aproximar de Deus. Sabe, às vezes a gente não faz nada para se aproximar de Deus. Faça algo que chame a atenção de Jesus. Faça algo e chame a atenção dele. Tanta coisa que ensinam a gente para beleza, para comer, para saúde, a gente segue. E Jesus, ele nos ensina a orar e sem cessar. Jesus nos ensina a examinar as escrituras, porque elas testificam de mim. Jesus nos ensina que tem coisa que só sai com jejum e oração. Ele disse, essa casta só sai com jejum e oração. E muitas vezes nós não seguimos o que Jesus fala. Às vezes seguimos mais pessoas do que o que Jesus fala. Ah, mas se a gente seguir mais Jesus, Ele ouvirá dos céus, perdoará os nossos pecados, e irá sarar a nossa terra. E eu dou graças ao bom Deus, porque tem gente que está orando sim, está seguindo o que Ele falou. Eu dou graças a Deus, porque tem gente aqui que está jejuando sim, ninguém está vendo, mas está orando, está jejuando. Ninguém está vendo, mas ele está lá na palavra, sedento, examinando as escrituras, porque elas testificam de Jesus. E estão vendo, estão buscando, e estão encontrando, porque Ele prometeu que quem buscar vai achar. Aleluia. Após 3 dias de jejum, agora Esté troca aquela roupa de jejum e veste uma roupa real. É de dar medo o que Esté tinha que fazer. Ali ela estava correndo risco de vida. Sabe de uma coisa? Você não tem que ter medo de fazer aquilo que é verdade, que é honesto e que está em concordância com a palavra de Deus. Tenha medo sim de fazer aquilo que é mentira, que é desonesto e que fere os princípios bíblicos. Não era para Esther ter medo, porque ela estava fazendo algo que era bom. Em 1 Samuel 17... não era para Saul ter tido medo do gigante Golias. Porque a Bíblia diz que Saul, todos os homens mais altos de Israel,
pegavam no ombro de Saul. Os mais altos pegavam no ombro de Saul. Então Saul era quase um gigante. Golias era grande, mas Saul era grande. Golias era experimentado em guerra, mas Saul também era experimentado em guerra. Então não era para ele ter tido medo. E a Bíblia em 1 Samuel 17 disse que tanto Saul como todo Israel teve muito medo de Golias. Quantas vezes nós vemos os problemas maiores do que eles realmente são? Aquele problema não era tão grande assim para Saul. E às vezes o que faz isso é o nosso medo que nos paralisa. Jesus estava dentro do barco, estava dormindo, mas estava no barco. Ali não havia ninguém inexperiente com água e com barco, porque os discípulos eram pescadores. E em uma tempestade eles começam a ficar com um medo extremo e fazer um grande barulho. E Jesus diz para eles: por que estáis com tanto medo, homens de pequena fé? E Davi, quando chega ali, ele vê o mesmo gigante que Saul viu e que estava com tanto medo. Mas Davi olha para aquele gigante com olhos de fé. Porque ele olha e vê que maior é o Deus que está com ele. E ele disse: eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Oh, um menino em fase de crescimento, olha para o tamanho do seu Deus, encara o problema, se posiciona, avança e diz: eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Tem pessoas aqui que estão com tanto medo, com tanto medo. Ei, vá contra isso, em nome do Senhor dos Exércitos, como Davi. Reage. A rainha Esther entra na presença do rei. Agora com a roupa trocada. Jejum de 3 dias. Completos. Agora ela entra na presença do rei. Por fora estava linda. Linda, com coroa, com roupas reais. E caminhando, indo para o pátio. Mas ali, sentença de morte pairava. Imagine, morro ou não morro, meu Deus, eu vou morrer agora. E está linda, mas está linda, está caminhando, mas só Deus sabe como ela estava por dentro. Mulheres, quantas vezes mulheres estão em casa, veste a sua roupa, vem para cá linda, com cabelo arrumado, a roupa passada, cheirosa, vem para cá e toca, vem para cá e canta, vem para cá e rege, vem para cá e lidera, vem para cá e ensina, vem para cá e fica no diaconato, mas só Deus sabe como ela está por dentro. Só Deus que contempla. Mas só porque ela saiu de casa, trocou a roupa, veio para a presença do Rei dos Reis. A misericórdia, a amor, a bondade chega aqui, encontra o que Esther encontrou. Ela está ali, morro no morro, morro no morro. E quando o rei avista ela entrando no pátio exterior, ele estende o cetro de ouro e ela toca naquele cetro e ele diz para ela: o que queres, minha rainha? Até a metade do meu reino que quiseres eu te dou. Ali ela não acha morte, não, ela acha misericórdia, ela acha vida, ela acha amor, ela acha presente, ela acha compreensão. Ei, quando você sai da sua casa, mesmo perseguida, angustiada, pensando que vai morrer, você chega aqui, acha misericórdia, acha cura, acha salvação, acha consolo. Oh, Espírito. Aleluia. Primeira vitória dessa mulher.
sentença de morte não é cumprida. Ela não morre. Ela vive porque Deus tem propósito. Ela está só começando o trabalho. Só está começando a ser usada. E quando ela chega ali, a primeira vitória, ela não morre. Quando ela chega ali, ela começa a conversar com o rei. A segunda vitória dessa mulher, ela consegue marcar uma reunião do alto escalão. Isso é difícil. Ela fala, eu quero um banquete, uma reunião com o senhor e Amã, as duas maiores autoridades do Império Persa. E ele concede para ela 2 banquetes, um no dia e um no outro. Segunda vitória, ela consegue uma reunião. Eu acho interessante, Deus me fez ver que antes do propósito de jejum e oração dela, ela não sabia o que ia fazer. A única orientação que ela tinha era, vai falar com o rei. Agora vai falar o quê? Vai agir como? Qual a estratégia? Qual o recurso? Com que autoridade? Mas após o propósito de jejum, oração, dependência, separação para Deus, Deus dá para Esther recurso. Dá para Esther estratégia. Dá para Esther autoridade. Aquela mulher conversando, irmão, que autoridade é aquela? Jesus, quando você conversa, olha a conversa dela com Amã, você fica bobo. Ei, tem mulheres aqui, homens aqui, que você não sabe o que vai fazer. Você só sabe que tem que fazer. Porque do jeito que está, não dá para ficar. Entra num propósito. Eu vou repetir. Entre num propósito. Que Deus vai te dar estratégia, Deus vai te dar recurso e Deus vai te dar autoridade para você resolver isso no nome do Senhor. Terceira vitória dessa mulher. O rei aceita a denúncia que ela faz. Ela diz na presença do rei, na presença de Amã, tudo que ele tinha feito de errado. E como ele persuadiu para matar todos os judeus. E ela dizia, é o meu povo. O marido não ficou bravo. Era o povo da mulher dele. Agora ele descobre que é o povo da mulher dele. Então o rei aceita. O que ela fala? Destitui Amã e toda a sua família. Sabe o que o Senhor ministrava ao meu coração? Estela poderia apenas ter resolvido a questão do edito, deixado Amã para lá. Mas Estela começou e terminou. Ela cortou o mal pela raiz, porque aquele homem maligno ia se levantar de novo, ia fazer de novo. Então tinha que ser cortado aquele mal pela raiz. Ei, corte o mal pela raiz. Em Eclesiastes, Deus fala de uma mosca morta que cai dentro de um perfume, exala mau cheiro e estraga o perfume. Deus está nos ensinando que uma coisa pequena, mesmo que outra seja boa, pequena, pode estragar todo o processo. Por isso, corte o mal pela raiz. Mesmo que para você parece pequenininho. A Bíblia manda, guarda o que tens. Guarde o teu perfume.
Guarde a sua vida, guarde o teu coração, guarde a tua mente, guarde teu marido, guarde a tua esposa, guarde o que você tem, guarda os teus filhos, guarda o ministério que você recebeu do Senhor, guarda, segura, guarda e feche as brechas, fecha a tampa, não deixa a mosca morta entrar no teu perfume, porque ele tem que exalar cheiro do bom perfume de Cristo. Aleluia. Esté foi usada por Deus ali naquele lugar. Agora é desfeito toda aquela armadilha, toda aquela contenda, aquela confusão que Amã fez. Esté foi usada por Deus para cumprir os propósitos de Deus. É Deus quem nos usa para cumprir os propósitos dele. E não nós que usamos Deus para cumprir os nossos próprios propósitos. Não inverta as coisas. Mas eu dou graça ao bom Deus, que aquele que se empenhar e se posicionar em cumprir os propósitos de Deus, Deus vai te abençoar nos seus próprios propósitos. Eu vivo isso. Aleluia. Cadê os músicos? Vem cá. Vamos tocar aqui. Quarta vitória dessa mulher. Agora, Amã destituído. Abre uma vaga. Quarta vitória, o parente dela, Mardoqueu. Agora ele é promovido. A vaga abriu. Oh, mas como Deus abre vaga para servos dele. Eu sou testemunha disso. A vaga abriu e ele entrou na vaga. Você tem um Deus tão poderoso que ele abre vaga até que não tem. Não tinha vaga de governador do Egito. Deus abriu uma só para José. Deus abre vaga para você, só para te beneficiar. E sai teu nome. Mardoqueu recebe na presença do rei um anel, autoridade para ele tomar decisões. Na presença do rei, aquele homem que também estava jejuando, que também estava orando, antes mesmo de Esté saber, ele já colocou seu pano de saco e ficou chorando na porta do rei, chamando a atenção de Deus para o seu sacrifício com pano de saco e cinza. Aquele servo do Senhor abençoado, agora recebe um anel que é autoridade, recebe uma roupa real, recebe uma coroa, e agora ele é exaltado. Quinta vitória dessa mulher, ela pede a ele que revogue o decreto de Amã. Mas o rei Assuero explica para Esté que um decreto feito por um rei e selado pelo seu anel não pode ser revogado, mesmo que seja pelo rei. Foi por isso que Daniel foi parar na cova dos leões. O rei fez um decreto, assinou com seu anel. Ele não sabia que o negócio ia pegar para o lado do Daniel. E mesmo gostando muito de Daniel, ele não pôde fazer nada. E Daniel foi jogado na cova dos leões. Mas ele ficou lá em vigília. Será que Deus vai livrar Daniel? E Deus livrou a Daniel da cova dos leões. Sabe quando o homem não pode fazer mais nada por você? Deus entra e faz para a glória ser só dele. Não poderia ser revogado o decreto. Estava valendo. O dia 13 do mês de Adar, os judeus iam ser perseguidos e mortos, sim. Não poderia ser revogado.
Mas o rei disse: façam outro decreto. Escrevam, redigam. Não poderia ser revogado. Mas o rei autoriza que faça-se um decreto para beneficiar os judeus. E naquele novo decreto selado pelo anel do rei, os judeus no dia 13 do mês de H seriam perseguidos, sim. Mas saiu um decreto dizendo: podem defender a sua vida em nome do rei. Sai o decreto dizendo: podem combater o combate em nome do rei. Sai o decreto dizendo: vai ter esse dia sim, mas pode lutar no nome do rei. Sai o decreto: vai ter perseguição sim. E se quem vencer pode ficar com despojo, com a recompensa da batalha vencida. Sabe o que o Senhor ministrava no meu coração? Que nessa vida estamos sendo perseguidos, caluniados, angustiados. Mas tem decretos aqui. Tem decretos aqui ao nosso favor. Tem decretos aqui ao nosso favor. E está dizendo que nós podemos defender a nossa causa em nome de Jesus, que morreu na cruz e que selou a palavra com o seu sangue puro e carmesim. Deus está dizendo: pode lutar, pode combater o bom combate, pode reagir. Jesus disse: eu vos dei poder, eu vos dei autoridade. Tem decreto dizendo para você: pode lutar sim, pode reagir sim, pode avançar sim, em nome do Rei dos Reis. Fica de pé. Aleluia. O dia fatídico chegou, dia 13 do mês de H. A batalha aconteceu. Oh, meu Deus. Mas é linda a história que os judeus venceram a batalha e derrotaram todos os seus inimigos. Eu acho que eu tenho que repetir. Os judeus venceram todas as batalhas. E foi programada uma festa chamada Festa de Purim, que até hoje está no calendário judeu, para lembrar do grande livramento que Deus deu para os judeus no Império Persa, livrando-o da morte e dando graça a eles. Lute, lute, posicione-se, avance em propósito. Você pode. Tem uma ordem ao seu favor, tem decretos ao seu favor. A tua história foi escrita num livro antes mesmo de você existir. Tem coisa boa escrita para você. Avança e descobre. Poderiam ficar com os despojos. Tem despojo, recompensa para você. É uma luta para a gente passar numa faculdade, num concurso. É uma luta para a gente casar e manter casado. É uma luta. Mas sabe, a batalha vencida pode ficar com a recompensa. Assume a vaga, é sua. Fica com o despojo, é seu. Fica com o marido, é teu. Fica com a mulher, é tua. Fica com a vaga do concurso, é tua. Fica com a vaga na universidade, é tua. Fica com o cargo no emprego, é tua. Fica com o ministério, é teu. Fica com o dom, é teu. É despojo de batalhas vencidas. Assume a posição e tome posse. Tem batalhas que você vai vencer aqui na terra.
que você vai sacar recompensa só lá. Mas tem recompensa e tem galardão de batalhas vencidas no nome do Senhor Jesus. Olha que lindo, um só homem, Mardoqueu, usado por Deus, fez toda a diferença. Uma só mulher, Esther, usada por Deus, fez toda a diferença na história da humanidade, na história dos judeus, na nossa história. Deus também quer te usar. Diga assim: Deus quer me usar. O Senhor me disse assim, alguns anos atrás: eu quero te usar no ministério da palavra. Mas eu não me posicionei. Eu não entrei em propósitos e nada aconteceu por anos. Um dia Deus me observou e Ele me disse assim: eu investi em você. E me disse: eu tenho pressa. Entendi. Me posicionei em propósitos. Estou aqui falando com vocês hoje. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus investiu em você. E Ele tem pressa de te usar. Onde era para você estar hoje? Deus te tirou de lá. Investimento. Não foi à toa que Deus te tirou de onde Ele te tirou. Ele investiu em você. E Ele está lhe cobrando hoje, dizendo: eu investi em você. E eu tenho pressa de te usar. Faça destino uma canção, uma oração. Canta. Fale com Deus neste momento. Sonda-me, Senhor. Fale com Ele neste ano. E me conheces. Quebranta o meu coração. Fala para Ele aquilo que precisa ser transformado para que você seja usado. Transforma-me conforme a tua palavra. Diga para Ele: enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, depois de ser transformado em cheio, usa-me, Senhor. diga para Ele um cântico de oração: usa-me. Usa-me como está em Mardoqueu. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Diga assim para Ele: sonda-me. Sonda-me, Senhor. Diga para Ele: tu me conheces. E me conhece. Diga para Ele: quebranta e muda o meu coração. Quebranta o meu coração. Peça transformação. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me
quero convidar, se tiver alguma pessoa aqui que você se acovardou tanto, que você enterrou o ministério que você recebeu do Senhor e você sabe que recebeu do Senhor. Deus hoje está dizendo: eu investi em você e eu tenho pressa para te usar. Não precisa vir aqui à frente, mas eu quero orar por você. Se tiver alguma pessoa aqui que queira reconciliar, você se afastou dos caminhos do Senhor, mas hoje você deseja voltar, eu quero orar por você. Se tiver alguém aqui ou na internet que quer se reconciliar com o Senhor, ou quer aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, e deixar Deus guiar a sua vida, eu quero orar por você. Levante a tua mão. Senhor, meu Deus e meu Pai, hoje, Senhor, nós queremos pedir ao Senhor que ministérios que estavam enterrados, que o Senhor invista, Senhor, e revista de fé, de coragem, de vigor, de propósito, de poder, de autoridade, de graça, e que lance por terra todo e qualquer impedimento, e que o Senhor dê ousadia, dê intrepidez, dê estratégia, para que possa avançar e ver e fazer aquilo para o qual o Senhor designou, antes mesmo dele e dela nascer. Eu quero lhe pedir que o receba, Senhor. Alguém que estiver retornando para a tua casa, e que o Senhor, meu Pai, venha escrever o nome novamente no livro da vida. Pessoas que estiverem aceitando o teu nome com as mãos levantadas, recebe aí, Deus, muda a vida dele, muda a vida dela, escreve o nome no livro da vida, dá cargo, dá posição, dá ministério, levanta, Senhor, e que seja usado por ti, que seja bênção para as nações, para a sua família, em bênção para a igreja ao qual